Agora, a palavra que a China mais teme foi dita. Taiwan declarou publicamente que vai rejeitar a Frente Unificada de Reunificação da China. A China está reagindo de forma bastante dura. Hoje, vamos analisar esse assunto corretamente. Vamos direto ao ponto. Lai Ching-te, o presidente de Taiwan, afirmou, ao comemorar seu segundo ano de mandato, que rejeita firmemente a tática da Frente Unificada de Reunificação da China. O presidente Lai destacou que mais de 10 milhões de taiwaneses elegeram o presidente por meio do primeiro sistema de eleição direta, concretizando a soberania popular por meio da democratização, e enfatizou que isso deve ser protegido continuamente. Ele também explicou que a manutenção do status quo de paz e estabilidade em Taiwan é o objetivo estratégico de Taiwan, e que Taiwan está disposta a manter intercâmbios saudáveis e ordenados com a China, com base nos princípios de igualdade e dignidade. E ele traçou uma linha clara ao rejeitar firmemente a tática de Frente Unida para a reunificação, que disfarça a reunificação como sendo pacífica. Ele afirmou que, seja como República da China Taiwan ou simplesmente Taiwan, isso mostra que já somos uma nação soberana, independente e um país independente. Isso foi um verdadeiro gatilho para a China. A China vê com extrema preocupação as tentativas de independência de Taiwan. Quando o presidente Lai Ching-te usou expressão parecida, causou alvoroço na China, levando o Ministério da Defesa chinês a reagir ao seu discurso. Eles alertaram o Partido Democrático Progressista de Taiwan que, independentemente do dinheiro ou armas, é inútil resistir, comparando a tentativa a um louva-a-Deus contra uma carruagem ou um ovo contra uma pedra. Eles destacaram que buscar independência pela força leva à morte e que só a unificação garante um futuro promissor. Eles destacaram que as autoridades de Lai Ching-te ignoram a nação, a justiça e a vontade popular de Taiwan, conspirando com forças externas pela independência, causando tensão e instabilidade. Também fizeram uma declaração assustadora. O exército chinês está sempre em estado de alerta máximo e pronto para agir, e demonstrou um aviso direto a Taiwan, afirmando que irá frustrar resolutamente qualquer movimento de independência de Taiwan e protegerá a soberania nacional e a integridade territorial do país. Taiwan enfrenta uma grande crise interna e externa. Internamente, o conflito entre o Partido Democrático Progressista e o Partido Nacionalista chegou ao auge. O Partido Nacionalista tentou impeachment contra Lai Ching-te, mas foi rejeitado. Recentemente, o governo apresentou proposta de orçamento especial para a defesa nacional. O governo de Lai Ching-te propôs orçamento de 59 trilhões de wons para conter a China, mas, com oposição do Partido Nacionalista, só cerca de 2/3 desse valor, ou seja, 37 trilhões de wons, foram aprovados. Mesmo sendo uma situação em que o orçamento de defesa deveria ser aumentado, ele acabou sendo reduzido. Grande parte do orçamento será usada para comprar armas dos Estados Unidos, mas todos os recursos para projetos de desenvolvimento e aquisição de mísseis e drones feitos em Taiwan foram cortados. O Partido Nacionalista apresentou 2 motivos para esses cortes. Primeiro, eles alegaram que havia muitos pontos ambíguos na proposta orçamentária apresentada pelo governo, o que poderia abrir margem para a corrupção. Outro motivo era evitar aumentar o orçamento de defesa para não provocar a China. O Partido Democrático Progressista de Taiwan reage fortemente a isso. O Partido Democrático Progressista diz que a aviação militar e os navios de guerra chineses seguem pressionando Taiwan e acusa a oposição de explorar questões de segurança politicamente. O partido vê como muito perigoso adiar o orçamento de defesa, já que a China faz frequentes atividades militares cruzando a linha mediana do Estreito de Taiwan e conduz grandes exercícios ao redor de Taiwan. No Partido Democrático Progressista, aumenta o descontentamento porque, apesar da ameaça militar chinesa a Taiwan, o Partido Nacionalista desestabiliza a segurança ao enfatizar apenas o diálogo com a China. Com o conflito piorando, os Estados Unidos passaram a agir diretamente. Raymond Green, do escritório de Taipei do Instituto Americano em Taiwan, que funciona como a embaixada dos Estados Unidos, pediu ao legislativo que aprove logo o orçamento especial de defesa. Uma autoridade dos Estados Unidos fez, de fato, uma declaração pública pressionando Taiwan sobre uma questão orçamentária interna. O representante Raymond Green enfatizou que o orçamento especial de defesa é uma questão extremamente importante para a segurança de Taiwan. Ele explicou que isso demonstra à comunidade internacional a determinação de Taiwan de se defender, serve como sinal e é essencial para garantir suas capacidades de defesa. Em especial, esse orçamento inclui não apenas a compra das mais recentes armas americanas, mas também o fortalecimento das forças de drones e a ampliação dos sistemas de defesa aérea. O orçamento também inclui projetos para o desenvolvimento de mísseis, construção de sistemas de defesa costeira e outras iniciativas para se preparar contra a possibilidade de um desembarque das forças chinesas. Os Estados Unidos atualmente consideram que o ritmo de fortalecimento militar das forças chinesas é muito mais rápido do que o esperado.
Taiwan acredita que deve fortalecer rapidamente suas forças. O Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos e o Congresso americano seguem preocupados com atrasos no orçamento de defesa de Taiwan. Os Estados Unidos estão muito atentos à possibilidade de que, se Taiwan não conseguir fortalecer sua própria capacidade de defesa, a China possa considerar isso uma fraqueza. Por outro lado, o Partido Nacionalista não é totalmente contra o aumento do orçamento de defesa. No entanto, eles argumentam que os detalhes do orçamento apresentado pelo governo do Partido Progressista Democrático são pouco transparentes e que o valor é excessivamente alto. Além disso, há preocupações de que, se a dependência de armas de fabricação americana se tornar excessiva, Taiwan possa ficar excessivamente subordinada à estratégia dos Estados Unidos. Por causa disso, atualmente em Taiwan, há um confronto direto entre a opinião de que a segurança deve ser priorizada e a de que é preciso gerenciar as tensões com a China. Além disso, o conflito entre os partidos governista e de oposição em Taiwan atingiu o auge. O governo Lai Ching-te prometeu elevar o orçamento de defesa para 5% do PIB até 2030, mas a oposição do Partido Nacionalista impede a aprovação da proposta. O presidente do Partido Nacionalista, Zheng Liyuan, também visitou Pequim e se encontrou com o presidente Xi Jinping. A China destacou a visita de Zheng Liyuan e reafirmou que ambos os lados do estreito pertencem a uma só China, são todos chineses e formam uma só família. E também afirmou que os assuntos entre os dois lados do estreito são questões familiares dos compatriotas dos dois lados, portanto, devem ser resolvidos em conjunto como uma família, acrescentando que os compatriotas dos dois lados possuem sabedoria e capacidades suficientes para resolver seus próprios problemas. Ao mesmo tempo, criticou o Partido Democrático Progressista, dizendo que as autoridades do Partido Democrático Progressista, em busca de interesses próprios ligados à independência de Taiwan, recorrem à difamação. Ele também apontou que o Partido Democrático Progressista está se beneficiando de forma egoísta e não está conquistando o apoio do povo. Zheng Liyuan foi além e declarou que o consenso de 1992 e a oposição à independência de Taiwan continuam sendo fundamentos políticos válidos com o passar do tempo, e que isso foi novamente comprovado como o principal pilar das relações entre os dois lados do estreito. O consenso de 1992 é um acordo em que China e Taiwan reconhecem uma única China, mas cada um usa sua própria denominação, e ele enfatizou a importância de manter esse acordo. Zheng Liyuan também criticou o Partido Democrático Progressista, dizendo que o ato de fortalecer o poder militar atualmente é, na verdade, uma preparação para a guerra, unindo-se à China nas críticas ao partido. Zheng Liyuan visitou o mausoléu de Sun Yat-sen, Zhongshanling, e citou o Japão mais de 11 vezes, ressaltando sua responsabilidade histórica no conflito atual entre China e Taiwan. Ele destacou que o Japão reprimiu a sociedade e sentimentos de Taiwan, e que a ferida do imperialismo japonês na Guerra Sino-Japonesa ainda não cicatrizou entre os dois lados do estreito. O governo do Partido Progressista Democrático, Minjindang, adota postura pró-Japão. Especialistas veem as declarações como resposta aos ataques anti-China do Minjindang. Além disso, como o presidente Trump deu a entender que poderia usar a venda de armas para Taiwan como uma carta de negociação entre a China e Taiwan, Taiwan acabou demonstrando um certo constrangimento. Quando perguntaram a Trump se ligaria para Lai Ching-te antes de decidir sobre a venda de armas, ele disse que conversaria com o presidente de Taiwan, o que acalmou a situação, mas irritou ainda mais a China. Isso porque, desde 1979, quando China e Estados Unidos estabeleceram relações diplomáticas, nunca houve uma conversa direta entre um presidente americano em exercício e o presidente de Taiwan. Mas, como o presidente Trump disse que faria uma ligação direta, a China reagiu de forma extremamente sensível, dizendo que isso violava o princípio de uma só China. Lai Ching-te, presidente de Taiwan, declarou no dia 21 que está disposto a discutir o assunto com o presidente Trump, mas o momento exato da ligação ainda não foi definido. No entanto, há um problema ainda mais sério aqui. É o clima interno dos Estados Unidos. Atualmente, os Estados Unidos estão gerenciando várias frentes ao mesmo tempo. Primeiro, a questão do apoio à guerra na Ucrânia ainda não foi resolvida. Com a guerra prolongada contra a Rússia, o cansaço em relação ao apoio já está bastante grande dentro dos Estados Unidos. Além disso, a situação no Oriente Médio está extremamente instável. Com os problemas do Irã, a crise no Mar Vermelho e a questão de Israel, os ativos estratégicos militares americanos continuam sendo deslocados para o Oriente Médio. E ao mesmo tempo, os Estados Unidos continuam tentando conter a China. Eles estão monitorando os movimentos militares chineses em toda a região do Indo-Pacífico, incluindo o Mar do Sul da China e ao redor de Taiwan. Com isso, o fardo militar dos Estados Unidos só aumenta. Por isso, cresce o debate interno sobre se os Estados Unidos realmente conseguiriam lidar também com a questão de Taiwan. Especialmente em parte do campo conservador dos Estados Unidos, há uma visão de que seria um grande fardo para os Estados Unidos entrarem diretamente em uma guerra para defender Taiwan. A alegação é que, com os Estados Unidos já tendo que lidar simultaneamente com os problemas da Ucrânia e do Oriente Médio, assumir ainda o risco de um confronto total com a China seria perigoso demais. O risco seria grande demais. Especialistas dos Estados Unidos acreditam que, se os Estados Unidos perderem Taiwan, a influência americana na Ásia pode ser abalada. Por isso, mesmo dentro dos Estados Unidos, há um reconhecimento da necessidade de defender Taiwan. Mas continuam ocorrendo muitos conflitos de opinião sobre o alcance e a forma de uma possível intervenção. No entanto, o ponto central da atual estratégia militar dos Estados Unidos é claro.
Se a China realmente tomar uma atitude extrema, como invadir Taiwan, a possibilidade de intervenção dos Estados Unidos também é muito alta. O problema é o tempo. Os Estados Unidos precisam de tempo para mobilizar tropas, grupos de porta-aviões e ativos estratégicos de forma plena. Ou seja, o quanto Taiwan consegue resistir ao ataque inicial é uma questão extremamente importante. Por isso, o aumento do orçamento de defesa, o fortalecimento das forças de drones, a ampliação da produção de mísseis e a construção de sistemas de defesa costeira que Taiwan está promovendo agora tem como principal objetivo aumentar ao máximo o tempo de defesa inicial. A estratégia é atrasar ao máximo o desembarque das forças chinesas e garantir tempo para que os Estados Unidos e seus aliados possam intervir. No entanto, devido a conflitos políticos internos em Taiwan, o orçamento crucial de defesa continua sendo bloqueado. Em especial, projetos relacionados a drones, mísseis e capacidades assimétricas estão sendo cortados, o que aumenta a preocupação dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos veem como muito grave a possibilidade de a China ganhar mais confiança para agir militarmente caso Taiwan não consiga garantir pelo menos uma capacidade mínima de autodefesa. Por isso, os Estados Unidos continuam pressionando o parlamento taiwanês para aprovar o orçamento de defesa.